quero agradecer o convite que foi endereçado pelo CCG para apresentar este projeto. E também para felicitar o CCG pelos 25 anos... Ok. E felicitar o CCG pelos 25 anos ao serviço da investigação tecnológica e atuando como interface entre a universidade e as empresas, permitindo, na minha opinião, acho com certeza, a inovação dentro das próprias organizações. O projeto... Está bem. Isto é complicado. O projeto, o H4SP, é um desafio... Foi e é um desafio para a CaixaPool na área do desenvolvimento de software e automação, devido à sua complexidade, importância e abrangência. Foi os 3 fatores que nós definimos internamente. Por outro lado, antes de começar a falar sobre, de uma forma muito mais específica, do projeto H4SP, eu queria dizer algumas palavras sobre a própria CaixaPool. Não perdendo muito tempo, de uma forma sucinta. Neste momento, a CaixaPool é 100% detida pelo grupo Bilanciai, um grupo italiano que tem várias unidades produtivas, uma delas em Portugal, que é a CaixaPool. O grupo Bilanciai tem cerca de 500 colaboradores e temos um volume de faturação da ordem dos 700 milhões de euros. Relativamente à CaixaPool, é uma empresa centenária em Braga, com uma longa história. Falar da CaixaPool era só uma sessão. Portanto, apenas vou referir duas variáveis relativamente à CaixaPool, uma empresa pioneira e uma empresa de referência no mercado em que atua, principalmente no mercado da pesagem industrial. Tenho aqui alguns valores que são interessantes para a CaixaPool. O ano passado atingimos um volume de faturação de 4,3 milhões de euros. Endereçámos já soluções nos 4 continentes. Em 6 anos conseguimos integrar na CaixaPool mais 2.500 clientes, vou falar na totalidade dos clientes nos diversos setores, e depois a presença em novas geografias, Iraque, Argentina, o Chile, o Brasil e a própria Índia. Para nós são valores que nos orgulhamos bastante. A sua presença da CaixaPool por este mundo fora é algo que foi possível para o grupo Bilanciai, visto que tem a sua presença e conjugando com a presença da CaixaPool, que coloca como uma referência em termos internacionais. A CaixaPool é o que é hoje devido à inovação, não tenho dúvida. Não é pelo facto de eu ser um defensor e vestir a camisola da CaixaPool no tema da inovação, mas eu considero que a inovação da CaixaPool está assente em vários pilares. Um desses pilares é a ligação às entidades científicas, os projetos que continuamente estamos a fazer. Posso-vos dar como referência que nos anos 80 fomos pioneiros na ligação universidade e indústria, onde fizemos a primeira balança eletrónica em Portugal, onde equipámos todos os correios de Portugal com esse equipamento. Depois, aqui no Norte, Polo Software do Minho, depois fundadores também do Centro de Excelência de Desmaterialização de Transações, CDT, também participámos logo de início na Ecotec, atualmente fazemos parte do TICPT e fazemos parte dos laboratórios colaborativos. Portanto, é um desafio que se coloca à CaixaPool e a própria inovação está intrínseca ao seu próprio DNA. Uma empresa com esta história tem que ter inovação contínua, tem que estar constantemente a alterar os seus modelos de negócios e a colocar produtos novos no mercado. Qual é a nossa oferta? Não vou me estender, mas só dizer 2 palavras sobre isso. É a parte dos equipamentos, não há dúvida, nós temos um negócio perfeitamente verticalizado, porque temos a concepção, o fabrico, a instalação e o respectivo suporte, e depois as soluções de software e automação. É evidente que o gozo de falar sobre as soluções é enorme e é sobre isso que me vou tentar focar. Posso-vos dizer que nas últimas décadas a CaixaPool tem-se especializado no desenvolvimento de soluções de software e automação para nichos de mercado onde há transações logísticas,
com recepção e expedição de produto em caminhão. Raramente fazemos isso por via ferroviária. A via rodoviária tem sido o nosso foco. Para desenvolvermos essas soluções, nós desenvolvemos uma plataforma de software que nós chamamos a plataforma SLV, e com essa plataforma nós endereçamos determinados nichos de mercado. E esses nichos de mercado, alguns deles, nós atuamos tendo uma cota de mercado de 100% em Portugal. Então, falávamos, por exemplo, na indústria transformadora do tomate, que é em Portugal, com a indústria dos cereais, com uma taxa bastante significativa, e depois, num processo de internacionalização, que nos orgulhamos, nós, dentro da Cachapuz e os nossos parceiros, na indústria cimenteira. Portanto, onde temos já presença em todos os continentes. O que é esta solução? Esta solução, a solução on-premise, tem um determinado modelo de negócio, que já foi conversado várias vezes com o CCG, devido ao novo modelo de negócio que está a surgir, um licenciamento por site, e é nosso objetivo, e aquilo objetivo que temos que concretizar, é automatizar todas estas áreas logísticas devidamente integradas, onde vamos funciona. Portanto, estava a referir que uma solução on-premise com modelo de negócio de licenciamento por site, por fábrica, onde esta solução automatiza as diferentes áreas funcionais, automatiza e otimiza as diferentes áreas funcionais da empresa, estando integrada com o ERP e com a automação, que muitas vezes com o MES da própria fábrica, fornecendo uma solução completamente vertical. Uma solução que está presente, como tinha referido, nos vários continentes e em grupos de grande dimensão. Posso-vos referir que a nossa atividade começou com o grupo Simpor, que atualmente pertence ao grupo Intersummit, que por sua vez já vendeu as próprias fábricas em Portugal a um grupo turco, conforme as últimas notícias. Todas estas movimentações dos nossos clientes, nos têm permitido e ajudado no processo de internacionalização e a escolher qual é a geografia que temos que atuar. Muitas vezes, quando falamos com os consultores, eles perguntam-nos, mas qual é a vossa geografia? Nós dizemos, é a geografia onde os nossos clientes têm as fábricas. Então, nós, de Portugal, automatizando com a plataforma SLV, nós fomos automatizando os sites, as plantas dos nossos clientes e conquistando outros clientes. O que é que nós verificamos? Verificamos que tínhamos que ter uma nova visão. Uma nova visão porque a solução SLV é uma solução on-premise e nós pretendíamos já colocar toda a gente que está inserida dentro deste ecossistema relacionado com a movimentação do caminhão a ter acesso à informação. Então, essa nova oferta que foi pensada com a nossa visão, alinhada com os principais paradigmas da indústria 4.0, onde se fala, temos aqui a componente da cloud, a componente de IoT, a componente da Smart Sensors, a componente da mobilidade, da simulação e otimização. Todos estes temas, para a Cachapuz, era impossível endereçá-los sozinho, porque temos aqui temas complexos, temas que exigem objetivos técnicos científicos multidisciplinares, onde tínhamos que fazer uma equipa. Nós, ao pensarmos na equipa, só fizemos uma coisa: demos continuidade ao trabalho que a Cachapuz já vinha fazendo, ou seja, convidámos as entidades científicas, neste caso personalizadas no CCG, com dois grupos de trabalho, na Universidade de Minho, com o Departamento de Produção em Sistemas, e com a Aerotux, também especializa nas respectivas plataformas. E
a visão do negócio e a visão da solução surgiu de uma forma pela Cachapuz, mas muito partilhada com os nossos parceiros. O nome pode não ser feliz, como disse a Ana Lima, o nome continua a ser o nome Cachapuz, mas dentro da Cachapuz, o nome de código do projeto é o H4SP. Nós tentamos, ao longo deste projeto, construir um site que fazia parte do próprio projeto, onde nós apresentámos em termos conceptuais o próprio projeto. Vocês veem esta imagem à vossa esquerda, vossa direita, à minha esquerda, foi a primeira representação que nós fizemos internamente em conjunto, onde temos na base o respectivo chão de fábrica, onde nós, que foi da responsabilidade da Cachapuz, melhorar e introduzir determinadas tecnologias para fornecer os dados para a própria cloud, depois vamos analisar à frente, e ao mesmo tempo trabalharmos em cooperação com o CCG, nomeadamente com o CVIG, na componente da mobilidade, na componente do driver guide e da componente da sensorização, que está integrada no respectivo chão de fábrica, que por sua vez depois tira partido dos serviços que estão na cloud. Como referi, a Cachapuz, ao ter uma oferta que era fábrica a fábrica, verificava que tinha todo um conjunto de atores que atuavam neste sistema sem informação. O nosso desafio foi começar a fornecer informação a esses atores. Estamos a falar nos transportadores, estamos a falar nos clientes, nos fornecedores e nas próprias organizações. As próprias organizações não queriam ver só os dados operacionais de uma determinada fábrica, mas queriam ver os dados operacionais de todas as fábricas e depois fazer o respectivo benchmark. Para que isso acontecesse, nada melhor que pegarmos na nossa solução on-premise, adaptá-la, ajustá-la, otimizá-la e começar a colocar-lhe um gateway que lhe pudesse fornecer dados para a respectiva cloud, portanto, e a partir daí envolver todos estes agentes na utilização da informação. Temos que verificar que, para nós, o agente de utilização da informação pode ser um simples motorista, como pode ser outro sistema que está a consumir esses próprios dados. Como referi, os objetivos técnicos e científicos eram bastante desafiadores, onde era impossível à Cachapuz os endereçar, porque envolvia a componente de chão de fábrica com toda a componente de sensorização, envolvia, ao nível da cloud, a definição de toda a respectiva arquitetura e serviços que tínhamos que testar, e essas competências estavam nos nossos parceiros. Okay? Como é que nós dividimos essas competências? Otimização, como já referi, e simulação com o Departamento de Produção de Sistemas, a respectiva plataforma e serviços com o EPMQ, a sensorização e a componente de mobilidade com o grupo de CVIG. Introduzimos também aqui a componente de assistência remota, que promovemos bastante ao longo deste projeto. Como vocês sabem, nós estamos em Braga e de Braga temos o nosso centro de competências. Instalamos as fábricas e, a partir desse momento, nós prestamos um serviço 24/7. O que é que nós verificamos? Nesse serviço que prestamos, tínhamos que colocar sistemas robustos e com qualidade de desenvolvimento de software, tal que foi referido na apresentação anterior. Nada melhor do que serem, numa primeira fase, os nossos clientes a instalar os nossos equipamentos e as nossas soluções. Mas se temos uma distância tão grande, como é que podemos resolver o problema dessa distância? A assistência remota funciona muito bem. Pelo menos nesta fase, a mensagem passa muito bem, porque quem faz a própria assistência pode contar com um técnico remoto e especializado que pode dar o apoio na hora, tendo a ver o problema que o cliente está a ver. Ao nível das arquiteturas, o EPMQ desenvolveu com as melhores metodologias, estou certo,
toda esta arquitetura cloud. O CIAVIG, nos desafios que lhes foram lançados, também na questão do reconhecimento dos eixos do caminhão, do reconhecimento facial do motorista, porque temos de garantir que aquela pessoa que fez o check-in é a pessoa que se vai movimentar ao longo da fábrica. O Driver Guidance, que foi mais um desafio que foi colocado, devido que os sites em que nós automatizamos e otimizamos têm grande dimensão, e o processo tradicional é a pessoa, no momento do check-in, receber um papel onde vai-lhe indicar o ponto de carga onde deve fazer a operação de carga, ou a respectiva operação de carga, e nós desmaterializamos, uma vez que, com o seu próprio telemóvel, ele vai ser guiado ao longo do próprio site. Por outro lado, a otimização funciona muito bem, porque nós, em função do número de carros que há dentro da fábrica, os silos que estão aptos a fazer a carga, o sistema de otimização vai indicar qual é o melhor percurso para se chegar a esse local. Portanto, estamos aqui a ver um projeto multidisciplinar colocado ao serviço do próprio negócio. Queria terminar esta apresentação, deram-me 10 minutos, eu tentei sintetizar ao máximo, falando para mim num aspecto mais importante. Esta fotografia tem-me acompanhado em várias apresentações, algumas internas e outras externas. Este projeto, com esta complexidade, com esta importância para a CaixaPush, só foi possível na nossa opinião, devido a cinco variáveis. A proximidade entre as próprias equipas, a disponibilidade das pessoas, a cooperação que existiu e depois o conhecimento técnico e científico que as pessoas demonstraram ou têm demonstrado ao longo deste projeto. E outra das razões tem sido o alinhamento deste projeto com o negócio. Aquilo que a Ana Lima falou também na sua apresentação, muitas vezes lançamos o projeto sem saber quais são as necessidades do próprio mercado. Nós sabemos quais são as necessidades do mercado e vou explicar também de seguida. Nós sabemos quais são as necessidades do mercado, então temos que alinhar a tecnologia e a automatização dos processos que vemos com as tecnologias que estão disponíveis no mercado. Posso-vos dizer que estou convicto, neste momento vou-vos dizer que estou convicto que este projeto reforça a CaixaPush como um player de referência nas áreas de atuação em que atua, à escala global. E, por outro lado, também está a reforçar outros projetos de parceria com as entidades científicas. Como exemplo, em julho deste ano fechamos um negócio com o Grupo Votorantim, que é um dos maiores players em termos internacionais na área do cimento, num valor próximo de 300 mil euros, para fazermos uma fábrica modelo para fazer o rollout noutras fábricas. Posso-vos dizer que no próximo mês estou na Tunísia a ver uma dessas fábricas do grupo Votorantim e, por sua vez, outra fábrica da Tunísia que tem o nosso sistema, vai abrir as suas portas, tal como o CCG abriu hoje, a apresentar como os seus processos estão automatizados. E, para finalizar, esta alteração da agenda deve-se ao facto de o Grupo Bilanchai teve 2 dias em Portugal e vamos iniciar, ao fazer o kick-off de um projeto de grande dimensão, em termos de grupo, com os laboratórios colaborativos, com o DTX. Portanto, obrigado por estes minutos e espero que tenha respondido, em termos macros, aos desafios que foram lançados por este projeto.